Olá, nos encontramos mais uma vez. Estamos prontos para meditarmos na Palavra de Deus. Nisto consiste a nossa segurança e felicidade. Afinal de contas, andar no centro da vontade de Deus perfaz toda a nossa segurança e felicidade aqui nesse mundo maculado pelo pecado. Obrigado por sua companhia. Vamos juntos? Ouvindo a carta aos Efésios. Seria muito bom você, num momento de reflexão, ler a carta inteira. Os 6 capítulos não é muito tempo, 15 minutos, 20 no máximo você vai gastar para ler toda a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Lembrando que o apóstolo Paulo escreve do ponto de vista de um pastor para com o seu rebanho. O apóstolo Paulo foi o fundador da igreja de Éfeso, então ele tem muita preocupação para que aquele povo realmente encontre e alcance a prosperidade espiritual. No capítulo 1 ele se apresenta e fala sobre a nossa origem nobre. No capítulo 1, no versículo 4, diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. A preocupação do apóstolo Paulo era com exatamente como viviam os que creram em Cristo naquela cidade. Ou seja, lembre-se, gente, nós precisamos viver conforme o que Deus relegou a cada um de nós, né? Para sermos santos e irrepreensíveis. A nossa pregação só terá poder se assim vivermos. As pessoas precisam ver primeiro o efeito do Evangelho em nós, antes que eles creiam aí na nossa pregação. Então ele fala sobre a nossa eleição. Deus nos predestinou para sermos dele, para sermos santos e irrepreensíveis, né? Nós temos uma origem nobre. Depois ele começa a tratar sobre a sua preocupação para com os crentes em Éfeso. O verso 15 diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha que interessante. Depois ele fala sobre a iluminação dos olhos, do entendimento, para que eles possam saber qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza e a glória da herança nos santos. Havia uma preocupação no coração daquele pastor ao escrever essa carta aos seus membros dessa igreja. A preocupação é que, de fato, eles possam entender como eles viviam antes de Cristo e como eles vivem depois de Cristo. Ou seja, eles que estavam sem esperança no mundo passaram a ter esperança. Aí no capítulo 2, versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ou seja, nunca se esqueçam de onde Deus lhes tirou, para que não mereçam estar onde vocês estão, onde vocês se encontram. Nunca se esqueça da sua origem. Vocês estavam mortos nos seus delitos, mas o Senhor Jesus, por amor, por misericórdia, vos trouxe para perto dele e lhes deu uma esperança maior. Aí vem aquele verso famosíssimo, no verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Esse é o tema da sua carta, viu? É uma nota tônica da sua exortação. Nós somos salvos pela graça de Cristo. No capítulo 3, ele fala da sua vocação aos gentios. Ele diz que Deus revelou algo que antes não era revelado. Antes não era revelado para as gerações passadas, mas agora, por causa do seu chamado, por causa da sua eleição ao apostolado, Deus revelou o mistério de Cristo. Qual que é o mistério? Verso 5 do capítulo 3. O qual, entre outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo
e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Olha que interessante, ele está dizendo assim, olha, os judeus tinham a ideia de que somente eles eram detentores da salvação. E isso não foi revelado a eles, mas para nós, os santos profetas e apóstolos, foi dado o mistério de Cristo. Revelou-nos o mistério de Cristo, a saber que os gentios também são co-herdeiros e co-participantes. Coisa interessante, né? Então ele se torna aqui o apóstolo enviado por Deus para a pregação dos gentios, né? No capítulo 4 fala sobre a unidade da fé. Ele diz que Deus deu à igreja os dons, né? Os ministérios, profetas, professores, mestres, operação de milagres, apóstolos, enfim, pastores. Aí qual que é a finalidade? Capítulo 4, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. A preocupação do apóstolo Paulo é clara nessas palavras. Ou seja, nós não podemos ser como meninos, levados por qualquer vento de doutrina, não. Por isso Deus deu à igreja os dons e os ministérios, uns deu para profetas, outros para pastores e mestres, outros para operação de milagres, outros para falar em línguas, outros revelação, enfim. Para quê? Para o fortalecimento, a edificação da igreja, para que todos nós sejamos edificados no firme fundamento da igreja, que é Cristo Jesus. Aí depois ele exorta a santidade, no capítulo 4, versículo 25, nos diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Olha que interessante. E depois ele continua dizendo: quem furtava, não furte mais. Ou seja, deixe que o Evangelho transforme a realidade de vocês, de maneira que se tornem novas criaturas. No capítulo 5, ele chega a dizer aquela famosa frase, no verso 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O Senhor Jesus se entregou por nós, então nós devemos ser imitadores de Deus. Depois que ele fala sobre o lar cristão, onde as mulheres que deveriam ser submissas aos maridos, e os maridos amar a mulher como Cristo amou a igreja, fala sobre a educação de filhos, o respeito que os filhos deveriam ter com os pais, né? E depois o relacionamento de servos e escravos, né? Os donos dos escravos, que ambos se converteram, como que eles deveriam viver. E depois fala sobre a armadura de Deus, que é aquela que nos protegerá contra os dardos inflamados do inimigo, que nos dará condições de lutar e vencer nessa batalha espiritual. Depois ele se despede da igreja. Que coisa extraordinária. Então nós vimos a primeira parte, a saudação introdutória, bênçãos introdutórias, oração para que os crentes recebam sabedoria centrada em Cristo, uma vez espiritualmente morto, agora exalta a Cristo, né? Agora exaltado com Cristo, a criação da igreja por Cristo a partir dos judeus e gentios, né? Paulo como pregador de Cristo aos gentios, oração para que os crentes experimentem o amor de Cristo, e assim vai. A carta do apóstolo Paulo tem a finalidade de fortalecer aquela comunidade, a fim de que a comunidade represente bem o seu Criador, represente bem o dono daquela igreja, que é Cristo. E assim, ao pregar, aliado ao testemunho, seriam cheios de sucesso no testemunhar do Evangelho. Queridos, nós iremos entrar em cada um desses temas de maneira detalhada para que nós possamos também sermos abençoados. E não se esqueça de uma coisa: a carta de Paulo tem a assinatura de um pastor, de um verdadeiro pastor que ama as suas ovelhas.
Esse pastor tem a preocupação de que as suas ovelhas estejam seguras, vivendo de acordo com a vontade de Deus, sendo preparados e fortalecidos cada vez mais ao enfrentarem as tentações a fim de poder vencê-las. Essa é a atitude do apóstolo Paulo. Lembrando que quando ele escreve essa carta, ele estava dentro de uma fria, úmida e escura prisão em Roma. De lá, ele escreve para os Efésios. Veja o tamanho do amor, da preocupação que o apóstolo Paulo tinha para com a sua igreja. Então, se foi muito boa essa exortação que o apóstolo Paulo escreve para a igreja, e ele mandou essa carta pelas mãos de Tíquico, e ele leu essa carta de maneira audível para a igreja, então faz muito bem nós também lermos, avaliarmos, estudarmos, porque as exortações que deram tão certo no passado, que fortaleceram tanto a igreja, pode também nos fortalecer. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo para o nosso benefício. Acredite, tudo que está escrito na Bíblia é para que você e eu sejamos mais fortes e tenhamos mais condições de vencer essa batalha espiritual entre o bem e o mal. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por tudo que o Senhor nos revela na Tua Palavra. Ela nos fortalece, nos dá segurança. Queira nos abençoar nesse dia com Teu Santo e Divino Espírito e que andemos, como o apóstolo Paulo exorta, conforme aí o padrão celestial, e que o Senhor nos dê força para isso em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada, Efésios em seu tempo. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.